Antes de avançarmos em oração, é importante que o nosso coração esteja claro sobre o que Deus está falando para este tempo. Vivemos em dias onde o mundo tenta moldar valores, opiniões e desejos. Há uma batalha silenciosa pelo que você ama, pelo que você celebra e pelo que você considera normal. Se você não vigiar, pode começar a admirar justamente aquilo que Deus alerta para evitar. Por isso a palavra é tão essencial. Ela não apenas consola, mas confronta. Ela não apenas incentiva, mas direciona. Ela nos desperta para enxergar além das aparências e perceber que nem tudo o que o mundo aplaude tem aprovação de Deus. A Bíblia nos dá clareza sobre isso. 1 João 2,15 diz: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há." Isso não significa rejeitar pessoas ou odiar a criação, mas rejeitar o sistema que se levanta contra Deus. O sistema que exalta orgulho, cobiça, sensualidade e autonomia sem Cristo no centro. Quando o coração começa a desejar aquilo que afasta de Cristo, o amor muda de direção. E quando o amor muda, as prioridades mudam junto. A Bíblia nos ensina isso para que não sejamos iludidos pelo brilho passageiro deste mundo, mas permaneçamos firmes no que tem valor eterno. Romanos 12:2 reforça: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." O objetivo não é apenas agir diferente, mas ser transformado por dentro. O mundo treina a mente pela música, entretenimento, redes sociais e mensagens constantes que normalizam o pecado. Eu creio, quando a mente não é renovada pela palavra, ela será moldada por algo ou alguém. Não existe neutralidade. É possível começar a pensar como o mundo pensa, reagir como o mundo reage e desejar o que o mundo deseja, sem perceber a transição acontecendo. Tudo começa de maneira sutil e quase imperceptível. Tiago 4,4 usa uma linguagem forte para nos alertar. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não se trata apenas de gostar de uma música ou acompanhar uma tendência, mas de concordar com o que desonra a Deus, misturar-se a ponto de perder o brilho e viver sem distinção entre o santo e o comum. É quando agradar pessoas se torna mais importante do que agradar Jesus. Quando o medo de ser criticado é maior que o temor de desobedecer a Deus. Quando conviver se torna mais fácil do que confrontar o erro. Essas 3 passagens nos mostram 3 verdades claras. Você não é chamado para amar o mundo, nem para se conformar com ele, nem para ser seu amigo. Isso não é para restringir, mas para proteger. O mundo oferece conforto que não dura, prazer que vem com correntes e aplausos que se apagam. Cristo oferece vida, paz, pureza e alegria, que não dependem da aprovação humana. Há um engano espiritual que cobre muitos, e por isso não conseguem enxergar a destruição por trás do que celebram. 2 Coríntios 4,4 explica que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Quando há cegueira espiritual, o mal parece liberdade, o pecado parece normalidade e a santidade parece exagero. É por isso que precisamos de discernimento vindo do alto. Glória a Deus! Essa cegueira espiritual também se manifesta na forma como o dinheiro é tratado como meta final, como se o valor da vida fosse medido por posses. A palavra nos lembra em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. O dinheiro não é o problema, mas quando ele governa as escolhas, ele leva ao desvio. Outro sinal dessa cultura é como o pecado sexual é normalizado, promovido e defendido como se pureza fosse ultrapassada. Mas Deus nos chama para um padrão mais elevado. 1 Coríntios 6:18-20 diz: "Fugi da imoralidade sexual. Vocês foram comprados por preço. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês." Isso não é vergonha, é proteção. Deus não restringe para frustrar, Ele direciona para guardar. A santidade não é um peso, é um escudo.
E viver no mundo sem amá-lo significa estudar, trabalhar, construir, servir e aproveitar a vida, mas sem deixar que essa vida se torne o seu Deus, o seu foco e o seu motivo de existir. Nossos padrões vêm de Cristo, não da cultura. Nossa consciência é moldada pela Escritura, não pelas tendências. E nossa paz não nasce de ser aceito pelo mundo, mas de ser aprovado por Deus. Colossenses 3 nos lembra: buscai as coisas do alto, e não as que são da terra. O coração precisa apontar para o céu mesmo, enquanto os pés tocam o chão. Filipenses 4:8 também nos ensina a filtrar o que entra na mente. Tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável. Pense nisso. Se aquilo que você consome alimenta trevas, não se assuste quando seu espírito ficar pesado. A única forma de não ser levado pela correnteza é manter os olhos fixos em Jesus. Eu creio. Quanto mais você olha para Cristo, mais claro tudo se torna. Quanto mais você se aproxima da sua presença, menos o mundo consegue puxar o seu coração. E quanto mais você ama Jesus, menos você deseja aquilo que é vazio. Por isso, tome esta decisão no Espírito. Escolha Cristo de forma intencional, não por costume. Escolha sua palavra todos os dias, não apenas quando algo dói. Peça ao Espírito Santo para renovar a sua mente e fortalecer suas convicções, porque sem convicção, tudo parece negociável. E um cristão sem convicção pode até ter religião, mas não tem firmeza. Deus quer levantar pessoas firmes nesses dias. Agora, vamos entrar em oração juntos. Diga: Pai amado, faz da minha vida uma resposta viva para a fome deste mundo. Em tantos lugares, há pessoas cansadas, confusas, perdidas e pressionadas. O que elas realmente precisam não é de mais distração, é da presença de Cristo fluindo em alguém disposto a carregá-lo. Por isso, chegamos diante de Deus com o coração aberto, pedindo para sermos cheios de Jesus de dentro para fora. Porque uma fé verdadeira não é só discurso, é vida, é testemunho, é transformação. Que a nossa fé carregue amor, verdade e poder onde quer que os nossos pés pisarem, seja no oculto ou no público. E então oramos: Pai, enche-nos com o Espírito Santo. Não podemos viver para Ti pela nossa própria força e não podemos Te representar vazios. Tu prometeste que o Espírito capacitaria o Teu povo e hoje seguramos essa promessa. Dá-nos poder para viver com coragem e falar de Jesus com sinceridade e compaixão. Eu tomo posse. Que nossas palavras apontem para Cristo, que nossas ações reflitam o Teu coração e que nossa vida carregue o perfume do céu em lugares comuns. Essa é a oração de quem entendeu que Cristo não nos chamou para impressionar, mas para revelar. A glória de Deus se manifesta até nas pequenas atitudes feitas em silêncio. E confessamos: Senhor Jesus, precisamos de Ti em um mundo cheio de influências malignas. Há tanto barulho, tanta tentação e tantas mentiras sutis que tentam desviar o nosso coração. A batalha muitas vezes é silenciosa. E é por isso que precisamos estar ancorados na palavra para não sermos carregados pela correnteza. Então oramos: guarda-nos na Tua palavra, mantém os nossos pensamentos firmes e os nossos desejos limpos. Porque quando a mente é desviada, o coração segue. E quando o coração se corrompe, as escolhas mudam. A palavra é pão para o dia, espada para a guerra, proteção para a alma e luz para o caminho estreito. Quando estivermos confusos, que a Escritura nos direcione. Quando estivermos fracos, que a verdade nos fortaleça. Quando houver pressão para comprometer nossa fé, que o Espírito nos lembre a quem pertencemos. Não fomos chamados para agradar a todos, mas para honrar aquele que nos salvou. Por isso declaramos: Espírito Santo, capacita-me a caminhar em vitória, rejeitando o que parece bom, mas destrói. Fortalece minha obediência, guarda meus olhos e pensamentos.
Ajuda-me a vir ao trono da graça com confiança e viver com Jesus no centro de tudo. Eu recebo. Continuamos em oração dizendo: conduze-me a uma vida enraizada em Cristo, não em medo, não em fracassos passados e nem na necessidade de aprovação das pessoas. A fundação da nossa vida não pode ser opinião humana, porque opinião muda. O único fundamento inabalável é Jesus, e é sobre ele que devemos construir. Ajuda-me a deixar o passado que ainda tenta me prender. Existem memórias que carregam vergonha, outras carregam arrependimento e outras carregam dores que escondemos até de nós mesmos. Mas aquilo que Deus já perdoou não deve mais nos aprisionar. Deus não chama ninguém para viver acorrentado ao que Ele já curou. Por isso pedimos: levanta meus olhos para a cruz, porque é na cruz que entendemos quem Cristo é, quem nós somos e o que foi pago por nós. A cruz muda a perspectiva, ela redefine a identidade. E ela nos lembra de que nada do que fomos é maior do que aquilo que Ele fez por nós naquele dia. Em 2 Coríntios 5,17, declara que se alguém está em Cristo é nova criação. O velho passou. Isso não é poesia espiritual, é realidade espiritual. Recebemos isso pela fé, não pelos sentimentos. Muitos continuam repetindo o que Deus já redimiu. E hoje o Espírito diz: avança, eu já te limpei, eu já te restaurei. Então oramos: ensina-me a caminhar com o coração limpo e com a mente renovada. A transformação não acontece por pressão, mas por rendição. É quando Jesus toca o coração que aquilo que antes nos atraía perde o brilho. E quando o amor por Cristo cresce, o amor pelo mundo diminui. Eu tomo posse em nome de Jesus. Dizemos também: Senhor, direciona meus passos conforme o seu propósito. Porque não existe vida plena longe da vontade de Deus. Podemos até conquistar coisas, mas só há paz quando estamos caminhando no caminho que Ele preparou. Propósito não é destino geográfico, é alinhamento com Cristo. Livra-me da pressa que me desvia. Muitas vezes tomamos decisões tentando evitar dor ou buscando atalhos, mas o reino de Deus não trabalha com atalhos. O tempo do Senhor não é lento, é perfeito. Só quem confia descansa, e só quem descansa consegue ouvir. E só quem ouve consegue obedecer. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso confronta nossa tendência de querer controlar tudo. A fé é um convite para entregar as rédeas da vida àquele que enxerga o que nós não vemos e sabe o que nós não sabemos. Em oração declaramos: que tua vontade prevaleça sobre a minha, porque a tua é melhor. Essa frase só faz sentido para quem já tentou viver do próprio jeito e descobriu que só Deus sabe o caminho melhor. Ele não nos chama para sobreviver. Ele nos chama para viver plenamente, com propósito e direção. O Espírito Santo é quem guia, convence, instrui e direciona. Ele não empurra, ele conduz. E quando ele conduz, até os vales ganham sentido e até as perdas trazem frutos. O que para o mundo é derrota, para Deus é lapidação. E quem se deixa lapidar se torna instrumento nas mãos do Criador. Glória a Deus. Continuamos em oração. Senhor, dá-me um coração que não se prenda aos prazeres passageiros do mundo. As tentações podem parecer doces no momento, mas deixam o coração vazio depois. Deus nos chama para mais, uma vida cheia de propósito, santidade e alegria que não depende de aprovação humana. Galatas 5,16 nos ensina: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito significa permitir que Ele guie nossos pensamentos, palavras e ações. Não é negação, é escolha. Escolher o que edifica, rejeitar o que destrói, viver alinhado à vontade de Deus. Pedimos também: fortalece minha vontade, guarda meus olhos, guarda meus pensamentos. Porque pequenas concessões levam a grandes desvios.
Escolher obedecer quando é difícil fortalece a fé. Escolher a verdade quando mentir parece mais fácil, molda o caráter. Deus quer que sejamos fortes e fiéis. Pai, lembra-me que não sou escravo da injustiça. Eu pertenço a Ti, sou chamado para a justiça. Quando a tentação vier, que eu corra para Ti em vez de tentar lutar sozinho. E quando eu cair, que eu me levante rapidamente, sem esconder-me em vergonha. Quero aprender a chegar ousadamente ao Teu trono. Hebreus 4,16 nos convida a nos aproximarmos do trono da graça para receber misericórdia e encontrar graça em tempo de necessidade. Por isso, venho hoje confiando que Tu vais me atender, Senhor. És poderoso, generoso, misericordioso e fiel em cada detalhe da minha vida. Amém. Pai, continua moldando meu coração, Senhor. Ensina-me a não amar o mundo, mas amar o que Tu amas. Que meus desejos sejam guiados pelo Espírito Santo e não pelas tendências passageiras. Quero uma vida que reflita Teu caráter, não o que o mundo aplaude, porque só Cristo satisfaz a alma. Dá-me discernimento para enxergar o que afasta do Teu caminho. Revela-me o que parece atraente, mas que destrói. Ensina-me a soltar sem medo aquilo que prende o coração às coisas temporais, que eu aprenda a valorizar o que é eterno e a rejeitar o que é passageiro. Senhor, renova minha mente conforme Romanos 12:2. Transforma-me de dentro para fora, que meus pensamentos sejam alinhados à Tua vontade. Que minha mente não seja conformada pelo mundo, mas santificada, de forma que eu consiga provar a Tua boa, agradável e perfeita vontade em todas as áreas da minha vida. Pai, fortalece minhas decisões, minhas palavras e minhas atitudes, que eu não seja movido pelo medo ou pelo desejo de agradar pessoas, mas que minha vida seja expressão do Teu amor. Que minha fé seja visível não por aparência, mas por frutos de integridade, santidade e poder do Espírito Santo. Que minha vida leve a Tua luz aos lugares onde há trevas, trazendo esperança, paz e direção. Que tudo que eu faça reflita a Tua glória e não a glória do mundo. Senhor, ensina-me a permanecer firme, sabendo que em Ti está a vitória e que o Teu Espírito me guia para todo o bem. Eu creio. Pai amado, hoje escolho viver plenamente em Ti, que meu coração não se apegue ao que é passageiro, mas busque sempre o que é eterno. Que minhas memórias sejam transformadas, minhas dores sejam curadas e minhas escolhas sejam guiadas pelo Espírito Santo, não pelo mundo ao meu redor. Ensina-me a rejeitar as tentações que parecem doces, mas deixam vazio. Que eu ame o que é puro e santificado e deteste o que corrompe a alma. Que meu coração seja moldado pelo Teu amor e minhas decisões reflitam Tua verdade, para que eu possa ser exemplo de fé, esperança e justiça. Senhor, que a Tua palavra seja meu guia diário, minha proteção e meu alimento espiritual. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu estiver confuso, ilumina-me. Quando a pressão para comprometer minha fé surgir, lembra-me de que sou Teu e que a Tua aprovação vale mais do que qualquer aplauso humano. Obrigado, Pai, pelo sangue precioso de Jesus que purifica minha consciência e remove toda mancha de pecado. Conforme 1 João 1:9, confesso minhas falhas, sabendo que Tu és fiel para perdoar e me limpar de toda injustiça. Que minha vida seja um vaso que honra Teu nome, cheio de compaixão e misericórdia. Espírito Santo, capacita-me a caminhar em vitória, rejeitando o que parece bom, mas destrói. Fortalece minha obediência, guarda meus olhos e pensamentos. Ajuda-me a vir ao trono da graça com confiança e viver com Jesus no centro de tudo. Que minha vida leve Tua paz e luz ao mundo. Amém. Se você gosta de orar, aqui no canal do pastor Ayrton Araújo, temos oração todas as madrugadas, às 5 horas da manhã, no horário de Londres, transmitida ao vivo pela nossa live. Não deixe de se inscrever
e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Aproveite para copiar o link deste vídeo e compartilhar com todos os seus contatos. Deixe também o seu comentário e o seu like, pois isso fortalece muito o nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém.